O que se encontra em diversas fontes é que o cavalo nordestino pé duro teve na sua base formação três principais agrupamentos de equinos: o Sorraia, o Garrano e o cavalo norte-africano Berberi. Com a impossibilidade de viajar para o passado, não é possível afirmar com 100% de certeza o que aconteceu na história, mas é possível utilizar as técnicas empregadas na disciplina de História para se buscar evidências e a melhor explicação possível. Aqui, a partir das evidências, é possível dizer que o cavalo Garrano, o pônei Garrano e o cavalo Berberi não contribuíram de forma decisiva na constituição da base que formou o cavalo nordestino pé duro. Felizmente, nós temos o que é considerado na disciplina de História uma das evidências mais fortes, ou seja, a descrição de diversas testemunhas oculares que não se conheciam e de forma independente apresentaram a mesma descrição dos primeiros cavalos do Nordeste ainda no século XVI. Aqui nós temos uma descrição de 1587 de Gabriel Soares de Souza, e quando ele fala dos cavalos que ele viu, ele diz o seguinte, abre aspas, são tão formosas as éguas da Bahia como as melhores de Espanha, das quais nascem formosos cavalos grandes corredores. Da Bahia leva os cavalos de Pernambuco por mercadoria, onde valem a 200 e a 300 cruzados a mais. Fecha aspas. Outra descrição de uma outra testemunha ocular, nesse caso Fernão Cardim, que produziu esse texto chamado Tratados da Terra e Gente do Brasil, entre os anos 1583 e 1601, e quando ele fala do cavalo ele se refere da seguinte forma: a criação de cavalos é boa nesta província, e há muitos em abundância, e belos cavaleiros a um ótimo preço. Aqui uma terceira descrição, desta vez de um holandês, Gaspar Barleus, e quando ele se referia ao cavalo, no livro falou da seguinte forma, abre aspas, não só esses e outros animais silvestres são encontrados no Brasil, mas os rebanhos de cavalos e de gado pequeno, que outrora levaram os portugueses para lá, também ali se reproduziram com singular fecundidade. Encontram-se cavalos do melhor sangue e do preço mais elevado, que os angolanos compram em grandes quantidades. Pelas descrições anteriores, o cavalo trazido ao Nordeste era excelente e comparável aos melhores animais da Europa. Mas quais seriam os melhores cavalos da Europa naquela época? Quais seriam os cavalos do melhor sangue, como descrito pelas testemunhas apresentadas anteriormente? Para responder essas perguntas, é possível fazer uma análise visual, já que as técnicas de desenho daquela época já tinham alcançado um nível de precisão extraordinário, como o cavalo na parte direita dessa imagem, feita por Leonardo da Vinci, usando técnicas de perspectiva linear. O cavalo da esquerda, pintado pelo alemão Albrecht Dürer em 1505, mostra um animal de carga com detalhes que se assemelham a uma fotografia. Realmente você consegue fazer uma análise fenotípica dos dois cavalos, né? Esses dois animais mostram que havia na Europa do século XVI dois tipos de animais com fenótipos bem diferentes e distintos entre si. Certamente o cavalo trazido ao Brasil não foi o cavalo de carga ou de porte maior devido às dificuldades de transporte. Além disso, o cavalo mais ágil e veloz era preferência no sul da Europa. Essas pinturas de diversos artistas mostram o fenótipo do cavalo de preferência em boa parte da Europa, e boa parte dos reis e rainhas da Europa preferiam esse tipo de animal, como mostrado não só nessas imagens, mas em diversas outras imagens. Portanto, se esses eram os melhores cavalos e animais de melhor sangue, os cavalos levados ao Brasil se assemelhavam a esses. De fato, se observarmos a primeira pintura de um cavalo em terras brasileiras, feita pelo holandês Frans Post em 1637, em Pernambuco, é possível identificar um animal de porte leve que se assemelha aos mostrados anteriormente, os cavalos europeus mostrados anteriormente.
Nessa mesma imagem aqui, mostra-se uma foto atual de um cavalo nordestino pé duro e é possível ver que muitas de suas características foram preservadas, apesar de quase 4 séculos de diferença entre a imagem e a fotografia. Mas como é possível afirmar que o garrano não esteve entre os animais trazidos ao mundo novo pelos portugueses? As descrições dão conta de animais de excelente qualidade em terras brasileiras, como foi visto anteriormente. O garrano não tinha o prestígio, o significado e o valor econômico do cavalo de guerra português. Vejamos o que diz o autor do livro A Guerra Civil em Portugal, quando se refere à ida de Dom Pedro I a Portugal em confronto direto com seu irmão Dom Miguel na disputa pela coroa portuguesa. Abre aspas. Nenhum cavalo traziam para o uso dos oficiais do Estado-Maior. Dom Pedro mesmo vinha montado num garrano, dádiva do dia. Sua artilharia não passava de 3 peças ligeiras puxadas por homens. Fecha aspas. Talvez a evidência histórica mais contundente no que se refere ao prestígio do cavalo no Brasil colonial foi o fato de Maurício de Nassau ter levado consigo em seu retorno à Holanda cavalos de sangue brasileiro. Aqui apresentamos na parte superior uma imagem sua, de Maurício Nassau, montado a cavalo antes da ida ao Brasil, e na parte inferior da imagem, o mesmo Maurício Nassau após o retorno do Brasil, retorno para a Holanda. Além das evidências testemunhais e histórico-visuais apresentadas anteriormente, estudo genético mostra que o pônei garrano de certa forma ficou isolado e não influenciou outras raças, mesmo aquelas da Península Ibérica, onde estão fisicamente próximas umas das outras. Todas as raças sul-americanas pertencem a um grupo que também se agrupa com outras raças ibéricas, como pode ser visto nessa figura aqui, no cluster em amarelo. Você tem a raça lusitana, a raça por sangue espanhol, o andaluz, o sorraia e o crioulo gaúcho, o pantaneiro, o campolina e outras raças sul-americanas estão todas agrupadas que têm alguma proximidade genética. Enquanto que o garrano no grupo G, aqui na cor rosa, está isolado de todos esses animais mencionados anteriormente, né? Então nos resta perguntar, como é que o pônei garrano não está geneticamente próximo de nenhuma outra raça da América do Sul, mas estaria do cavalo nordestino pé duro? Não parece razoável assumir que o garrano fez parte da base que formou o cavalo nordestino pé duro. No que diz respeito às cartas oficiais de comunicação entre a coroa portuguesa e suas colônias, fica claro que não houve, pelo menos de forma importante em número, fluxo de cavalos da África para o Brasil. Esse diagrama mostra o fluxo de cavalos em embarcações no Atlântico a partir do início das grandes navegações, no final do século XV. Existe uma percepção de que os cavalos berberes foram da África para Cabo Verde e depois levados ao Brasil. Mas, analisando documentos e entendendo a dinâmica dos povos da África, do norte da África e da África Ocidental, é possível deduzir que o berbre não fez parte da base dos primeiros cavalos levados ao Brasil. Se o sangue do cavalo berbre foi para o Brasil, ele foi dentro do cavalo português, que já poderia possuir alguma miscigenação depois daqueles séculos todos de dominação dos povos mouros. A África Ocidental, das florestas úmidas, abaixo ali do deserto do Saara, não tinha tradição equina até a chegada dos portugueses pelo Atlântico, no final do século XV. Eles começaram a usar os cavalos como ferramenta de guerra contra os seus inimigos do norte, os africanos do norte, os berberes, ou os mouros, que eram muçulmanos e já possuíam profunda tradição com cavalos. As tribos da África Ocidental demandavam muito cavalos devido a esse conflito permanente com outros povos, e Portugal não conseguia atender a essa demanda alta. Como o Brasil rapidamente começou a produzir seus próprios cavalos, logo virou exportador de animais, inicialmente para a África,
principalmente para a África, e depois em menor quantidade também para a Europa. Então, quais animais desempenharam um papel crucial na formação do cavalo nordestino pé duro? A partir de todas as evidências mostradas aqui nessa breve apresentação, é possível sugerir, pelo menos sugerir, de forma com algum embasamento, que o cavalo de guerra português, aquele cavalo que deu origem ao lusitano, assim como o sorraia, foram provavelmente os agrupamentos de cavalos que contribuíram de forma mais importante para a base que depois formou o cavalo nordestino. Isso não significa dizer que outros cavalos não fizeram parte desse processo de formação, mas a evidência indica que foram esses dois animais que realmente fizeram parte da formação do nosso cavalo nordestino pé duro.